Olá, sejam muito bem-vindos a esta sessão, onde nós vamos tratar do desenvolvimento de novos clubes, da sua importância e das estratégias de extensão para a fundação de novos clubes e para a organização de novos núcleos. Como vocês sabem, é um ponto fundamental para a missão 1.5, a organização de novos núcleos e a fundação de novos clubes. Chamamos a este movimento de movimento de extensão. Essa é uma dimensão realmente que vai fazer com que esse movimento de amplificação da rede de serviços da nossa associação seja sustentada pelo ingresso de novos associados em novos clubes e novos núcleos. Eu gostaria de compartilhar uma apresentação neste momento exatamente sobre o desenvolvimento de novos clubes. São objetivos desta sessão ajudar a compreender a importância do desenvolvimento de novos clubes na comunidade, adquirir a compreensão dos métodos e das ferramentas para atrair novos associados aos novos clubes e novos núcleos, e para obter conhecimento sobre como chamamos dois momentos importantes de reuniões: reuniões informativas e reuniões organizacionais para um novo clube. Além de compreender todo o processo de fundação de um novo clube. Neste primeiro momento, nós gostaríamos de entender a formação de clubes e os tipos, os formatos de clube que nós podemos ter. Então, obviamente, organizar novos clubes faz com que você beneficie a comunidade. Você vai oferecer novas oportunidades de serviço, você vai satisfazer as necessidades ainda não atendidas nessas comunidades, ou seja, você vai fazer a diferença nessas comunidades, vai rejuvenescer o quadro associativo e desenvolver novos líderes. Quanto aos tipos ou formatos de novos clubes, o mundo está sempre mudando. Nós queremos que o novo clube se encaixe na vida dos associados. Não se trata de fazer com que os associados se encaixem na vida dos clubes, mas o contrário, fazer com que os clubes se encaixem na vida dos associados. E para isso, nós não podemos conceber que tenhamos apenas clubes tradicionais, né? O clube tradicional talvez seja o tipo mais comum ainda de Lions Club, ideal para um grupo de pessoas com espírito de serviço em uma única comunidade e que oferece a flexibilidade e atende a uma variedade de tipos realmente de comunidades. Nós tivemos, depois do desenvolvimento dos clubes tradicionais, outros formatos de clube, como o clube universitário, onde os estudantes universitários causam um impacto positivo com espírito de serviço em uma única comunidade ou em diversas comunidades, né? E esses estudantes desenvolvem valiosas habilidades de liderança e eles têm uma atuação muito focada e impactante também no campus ou nos campus, no caso das universidades, né? Os estudantes se qualificam para descontos como estudantes quando se afiliam aos Lions Clubes, e esse é um modelo também, assim como o tradicional, bastante conhecido dentro da nossa associação. Temos também clubes de Leo Lions, ou Leos e Leões, que proporcionam a facilidade da transição de associados Leos para Leões. Podemos fundar clubes específicos para Leos, ex-Leos, né, poderem se tornar Leões. Os anos de serviço como Léo, obviamente, vão ser creditados à filiação como Leão, no Lions Club, e existem descontos especiais nas cotas disponíveis para a joia de ingresso de Léo a Leão. Temos também que considerar
Os clubes de interesse especial, essa é uma grande estratégia, mais recente, né? Um clube formado com pontos em comum, seja da cultura, da etnia, de habilidades, de profissões, de interesse, de lazer, de esporte. E a mesma norma e os procedimentos da fundação de clubes se aplicam aos clubes tradicionais, também se aplicam aos clubes de interesse especial. E as oportunidades de servir se fundamentam em interesses compartilhados, quer dizer, além do interesse de ser voluntário e servir a sua comunidade, eles podem ter um outro foco em comum, seja cultura, etnia, esporte, lazer, habilidades, interesses, enfim, acho que essa é uma grande estratégia para o desenvolvimento de novos núcleos, para o desenvolvimento de novos clubes, núcleos e clubes de interesse especial. A dimensão virtual, especialmente pós-pandemia da Covid-19, fez com que as videoconferências se tornassem muito mais frequentes, de um domínio de um número muito maior de pessoas. Isso impulsionou também a criação de clubes em ambientes virtuais. A categoria de clube que usa um software, uma plataforma multifuncional para fazer a maioria das suas reuniões, com a mesma norma e procedimentos de fundação de clube que se aplicam aos clubes tradicionais, né? E oferecendo opções flexíveis para pessoas que podem ter, por exemplo, limitação de tempo, de horário, a localização geográfica, mobilidade física reduzida, etc. Ou seja, existe uma enorme vantagem do ponto de vista de poupar tempo e recursos dessas pessoas, organizando a maior parte das reuniões em ambiente virtual, em plataformas com o uso de programas de softwares. E a estratégia da extensão pela criação de novos núcleos, né? Nós precisamos lembrar que núcleo é a filial de um clube, o núcleo faz parte de um clube matriz existente, o núcleo planeja seus próprios projetos e atividades, e o núcleo permite que um pequeno grupo de pessoas inicie, não é, as atividades de um futuro clube. É o mínimo que nós precisamos para a organização de um clube, como sabe, são 20 novos associados. No caso de um núcleo, são 5 novos associados. Falemos um pouco sobre a norma e o processo para o desenvolvimento de novos clubes. Como eu dizia, o novo Lions Club exige um mínimo de 20 associados fundadores. O ideal seria que você tivesse 24, 26, 28, talvez 30 associados fundadores, né? Mas a partir de 20 associados é possível que você funde um novo clube. É necessária a aprovação do governador do distrito, se faz necessário o recolhimento da joia de fundação, de certificação desse novo clube, né? Nós precisamos ter um clube patrocinador, um clube padrinho, temos que ter um pedido de carta constitutiva, um formulário eletrônico, né, todo preenchido, e um número de identificação será emitido para esse clube assim que a carta constitutiva for aprovada na sede de Lions Internacional. Em relação aos núcleos, nós precisaríamos de 5 associados para o núcleo, um mínimo de 5. O ideal é que você tivesse 6, 8, 10 participantes nesse núcleo, né? Você tem uma certa autonomia nessa filial de clube, no núcleo, uma vez que você tem um presidente do núcleo, você tem um secretário do núcleo, você tem tesoureiro do núcleo, né? Além do leão, que vai fazer a ligação entre o núcleo e o clube, né? Então, você tem uma estrutura realmente mais enxuta, mas você já tem uma estrutura administrativa própria que faz com que esse núcleo ganhe, enfim, uma condição de funcionar adequadamente com presidente, secretário e tesoureiro. Nesse processo de desenvolvimento de novos clubes, nós precisamos dizer que o desenvolvimento bem-sucedido de novos clubes envolve 4 etapas, né?
são essas 4 etapas. A primeira etapa é você constituir uma equipe. Ninguém vai fazer nada sozinho, ninguém vai organizar um novo clube, um novo núcleo sozinho. Você vai formar uma equipe de extensão. Você vai buscar, na segunda etapa, áreas de oportunidade e vai fazer uma pesquisa sobre o local, né, onde você vai trabalhar esse novo núcleo ou esse novo clube. A terceira etapa fundamental é promover o processo de busca de associados em potencial. E a quarta etapa é a organização. São 2 momentos importantes de reunião, né? A primeira é a reunião informativa, se chama reunião informativa porque, obviamente, nós informamos um pouco sobre o que é Lions International, não é? O que é um Lions Club, mas, obviamente, ela é informativa também porque nós captamos muitas informações sobre as pessoas que se interessam pela fundação de um novo clube, se interessam em ser associados fundadores, né? Então, essa parte informativa, ela é fundamental, ela tem que ser bem organizada. E a reunião organizacional é quando você já tem mais de 5 novos associados para a organização de um núcleo, ou mais de 20 novos associados para a organização de um novo clube, né? E você vai organizar o quadro desse núcleo, desse clube, com os principais dirigentes, a exemplo do presidente, secretário, tesoureiro, diretor de associados, etc. E parabéns, a partir desse momento, né, e dessas etapas, se elas forem bem cumpridas, você estará pronto para fundar um novo clube, tá? E informações sobre a fundação vão ser oferecidas. Nessa etapa de fundar o clube, talvez o início de tudo seja constituir uma equipe. O desenvolvimento de novos clubes requer um esforço de equipe. Os membros da equipe devem demonstrar paixão em ser leão e comprometimento com todo o processo de formação do clube. Alguns leões podem ser fundamentais nesse processo, né? Membros do grupo de trabalho, da abordagem global do quadro associativo, da GMA do distrito, o próprio governador do distrito, o coordenador do GET, do grupo de extensão, do time de extensão do distrito, leão orientador ou leões orientadores para o clube, o envolvimento de membros do gabinete, como o primeiro vice-governador do distrito, e, obviamente, os associados do clube padrinho, do clube patrocinador, tá? E as expectativas todas de busca de novos associados, né, são para participar realmente do clube, para participar de treinamentos presenciais, para participar de, no mínimo, um dia de busca de novos associados, para participar da reunião informativa e organizacional, para apoiar o novo clube em todos os esforços de formação. Quando você forma uma equipe, você também deve pensar em criar sub-equipes, né? Equipes menores dentro dessa equipe maior. E as sub-equipes servem como apoia a busca de campo dos novos associados. Os membros devem se dividir nas seguintes subequipes: uma equipe líder, uma equipe de campo, uma equipe de base e uma equipe de resposta. A equipe líder deve contar com a rede de leões, via telefone, WhatsApp, e-mail, pesquisar líderes importantes, marcar reuniões com esses líderes. E essa equipe ela tem que ser muito organizada. As pessoas precisam ter um mínimo entendimento de informática, tem que se sentir à vontade nos contatos pessoais, nos contatos telefônicos, nos contatos por WhatsApp, e ter habilidades de redação fortes, porque eles vão estar formulando verbal por escrito, realmente convites, né, para participação. A equipe de campo é uma equipe que deve desenvolver um plano de alcance para os principais líderes empresariais da comunidade. Essa equipe de campo deve visitar líderes empresariais e convidá-los a se associar ao Lions Club, a participar de uma reunião informativa. Deve colocar folhetos informativos em áreas de grande visibilidade, em estabelecimentos comerciais, por exemplo. São características de membros dessa equipe, pessoas absolutamente
sociáveis, com uma conduta profissional, né? Ele tem que ter um tirocínio, um pensamento rápido, uma reação rápida, ter habilidades de relacionamento interpessoal muito fortes. Tá? Essas são as pessoas que vão conquistar outras pessoas. Então, esse movimento de aproximação, de acolhimento, de interação, essas habilidades de relacionamento interpessoais têm que ser muito fortes. Além da equipe líder, da equipe de campo, nós temos também a equipe de base. Essa equipe de base deve desenvolver um plano de alcance para atingir os membros da comunidade, estabelecer pontos de divulgação na comunidade, convidar líderes comunitários para participar de projetos de serviço do clube. Tá? E essas pessoas da equipe de base têm que ser absolutamente sociáveis, ter conduta profissional e ter habilidades interpessoais também igualmente fortes. Além da equipe líder, equipe de campo, equipe de base, nós temos uma equipe de resposta. Para que serve a equipe de resposta? Para fazer o acompanhamento aos possíveis associados, manter os novos associados informados sobre horários e novidades relativas às reuniões. E essa equipe ela precisa ser organizada, entender de informática, se sentir à vontade no telefone, né, e ter uma habilidade de redação, de formulação igualmente forte. Então, nós dependemos de uma equipe líder, de uma equipe de campo, uma equipe de base, uma equipe de resposta. Áreas de oportunidade e pesquisa local. A segunda etapa, além de ter a equipe e as subequipes, nós precisamos determinar áreas de oportunidades. Determinar áreas de oportunidade para um clube é um componente chave para fundar um novo clube. Uma avaliação das necessidades comunitárias para o desenvolvimento de novos clubes pode ajudar a determinar o melhor local para as necessidades mais imediatas. Deve-se ter em conta o seguinte: tamanho da população, possibilidades de projetos locais, atuais clubes de serviço e organizações comunitárias, grupos de pessoas que sejam recrutadas por Lions Clubes, locais dos Lions Clubes mais próximos, comunidades com jovens, adultos, mulheres, diversas outras comunidades e outros grupos que eventualmente sejam subrepresentados. A avaliação das necessidades comunitárias para o desenvolvimento de novos clubes está localizada no material de fundação de novos clubes. Então, vocês vão poder trabalhar com os métodos que nós desenvolvemos para essa segunda etapa. Então, você vai conduzir uma pesquisa de desenvolvimento do local, né? O propósito dessa pesquisa é avaliar as necessidades que essa comunidade tem, identificar a viabilidade de fundar um novo clube e reunir outras informações pertinentes sobre a comunidade. Os líderes de atividades comunitárias a seguir devem fazer parte desta pesquisa. Essa pesquisa pode envolver líderes, isso depende do tamanho da cidade, mas pode envolver, por exemplo, o prefeito ou subprefeito, outros líderes comunitários, presidente da Câmara de Comércio, administradores de escolas, oficiais de polícia, responsáveis pela segurança pública, corpo de bombeiros, organizações de assistência social, grupos empresariais, né? E nós podemos visitar com as nossas equipes locais para encontro de aposentados, de veteranos, igrejas, centros comunitários, grupos cívicos, faculdades, grupos sociais, negócios locais. Então, uma diversidade de situações. A terceira etapa é promover o clube e recrutar associados. Divulgar o novo clube é importante para que se tenha uma formação bem-sucedida para ele. O seguinte deve constar como parte do plano de busca de novos associados. Quem? Quem são os associados em potencial? Onde? Qual o endereço? Né? Qual o endereço eletrônico, os anúncios de mídia, site do distrito, anúncios de rádio, quadro de avisos, WhatsApp, grupos de comunidade, etc. O quê? Uma explicação rápida sobre o que somos, o que fazemos. Projetos atuais de serviço de clube, se possível, próximo, geograficamente, ou próximo da realidade
dessas pessoas, dessa comunidade. E quando poderia ser uma reunião informativa, quando nós poderíamos fazer uma sondagem aí dos potenciais associados fundadores do novo clube. Nessa terceira etapa de promoção do novo clube, nós podemos escrever a explicação rápida em 5 passos. A etapa 1 é determinar a meta, explicar a solução, explicar o que torna diferente, fechar um acordo e melhorar esse processo, né? Então, nós precisamos utilizar um método, né, para a promoção desse novo clube, que deve ser adaptado a cada realidade, a cada local, a cada comunidade onde você estiver promovendo o novo clube. É fundamental ter uma ótima explicação rápida. A explicação deve durar 20, 30, 40 segundos, ser interessante, memorável, mas ela precisa ser sucinta. Veja uma explicação rápida. Leões são homens e mulheres que fazem a diferença todos os dias em todos os lugares, com mais de 1.400.000 associados em mais de 200 países ou áreas geográficas. Os leões ajudam os cegos, deficientes visuais, prestam assistência aos jovens, alimentam os famintos, combatem epidemias globais como a diabetes, estão prontos a ajudar quando há uma catástrofe e se comprometem seriamente em atender às necessidades de outras comunidades espalhadas pelo mundo. Nessa etapa de busca de novos associados, uma parte importante de ser leão são os benefícios oferecidos aos associados. O maior benefício talvez seja fazer a diferença na sua comunidade, servir com orgulho, construir uma rede de relacionamentos. Isso também é uma coisa muito rica. Obter credibilidade como leão, desenvolver novas amizades, demonstrar sua liderança, receber apoio global, ter aulas gratuitas de desenvolvimento pessoal no nosso Centro Leonístico de Aprendizagem e tornar-se parte do legado de uma organização internacional com mais de 100 anos de serviços prestados a comunidades locais e à comunidade global. Na busca de novos associados, é parte importante do desenvolvimento desse novo clube, né? Muitas vezes nós podemos utilizar essa rede de contatos que nós temos, que é representada aqui pela roda de recrutamento, que é um método eficaz. Então, não esquecer das pessoas com quem você tem relação de trabalho, dos seus colegas, dos líderes comunitários, dos seus parentes e familiares, dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos condôminos, enfim, dos religiosos, né, das pessoas que frequentam a mesma igreja, ou mesmo templo que você frequenta, dos profissionais locais, enfim, todo mundo potencialmente pode ser um futuro leão e contribuir com a Associação Internacional de Lions Clubs, contribuir com o seu clube, contribuir com a sua comunidade local e com a comunidade global. Como nós vamos buscar esses novos associados? Fazer uma sondagem, fazer um recrutamento direcionado, fazer uma conversão de grupos inteiros, fazer uma busca desses grupos que poderiam ser convertidos, fazer uma busca na mídia social, nas mídias, utilizar a formação de um núcleo para depois fundar um novo clube, aumentando o número de associados. E algumas dicas são importantes. Você deve se vestir apropriadamente, de acordo com o local que você vai visitar, de acordo com a comunidade, com a corporação, com a associação, com a igreja, com as pessoas que você vai encontrar, né? Você deve começar pelo alto, falando com os diretores, né, os gerentes, os supervisores. Você pode aguardar sim, mas você deve reagendar esse encontro se a espera tua for superior a 5, 10, 15 minutos, né? Não deve levar muito material informativo impresso, né? Ninguém vai ler tanta coisa assim. Deve capturar pistas quando você
atravessa esses ambientes que você visita, né, como escritórios, como gabinetes, né, para você ter ideias de pontos para abordar sobre o engajamento dessa pessoa com a comunidade, sobre suas atividades de esporte, lazer, família, etc. E sempre você deve pedir referências ah, para essas pessoas que você visita sobre outras pessoas em potencial. Então, você deve fornecer informações de contato dos organizadores do clube, né, aos novos associados e aos potenciais novos associados. Isso pode ser um cartão eletrônico, pode ser um cartão de visita, pode ser uma etiqueta com um folheto, pode ser utilizado da forma com que você achar mais adequado. Você tem uma série de recursos na nossa página web para como buscar novos associados fundadores. Tá? E para buscar esses associados fundadores, você tem uma série de categorias, você tem pelo menos 5 grupos, né? Você busca potenciais associados fundadores. O grupo 1 seriam os primeiros que foram realmente envolvidos no processo, aceitados a fundadores. Grupo 2, possíveis associados com muito interesse. Grupo 3, outros possíveis associados. Né? Grupo 4, possíveis novos associados. Poderíamos vir a contratar. E um quinto grupo seria o grupo dos que realmente não estão interessados. E para cada uma dessas categorias, desses grupos, você vai ter medidas tomadas e medidas necessárias. Né? Obviamente, você vai ter que monitorizar, né, todos esses potenciais associados para que você tenha condições de ter o sucesso na obtenção do sim, né, quando você envia para o Zé, né, no momento decisivo, que eles vão fazer parte desse novo clube ou não. A quarta etapa seriam as sessões informativas e organizacionais. Nós podemos fazer uma preparação dessas reuniões muito cuidadosa, devemos deixar o local físico preparado, devemos nos vestir de uma forma adequada, né? Devemos fornecer crachás ou etiquetas com o nome dos participantes, ter um pequeno comitê de boas-vindas, né? Realizar essa reunião dando um acolhimento especial, apresentando os leões presentes, dando uma visão geral sobre Lions, informando desde o início dos custos da filiação, pedir para que o grupo pense e dando informações do segmento da próxima reunião, informações sobre processo de recolhimento de joias de fundação, de informações sobre potenciais associados, etc. E pedindo para que os novos associados convidem seus familiares e amigos para uma próxima reunião. A seguir, fazer o acompanhamento pós-reunião, enviar mensagens de texto, WhatsApp, e-mail, telefonemas, né, para esses associados e os novos associados em potencial. Né. Podemos utilizar flyers, podemos folhetos, lembretes. Isso é fundamental para termos um sólido processo de fundação de um novo. Nessa etapa organizacional da reunião, ou da reunião organizacional, nós devemos, já tendo um número mínimo de associados, buscar, de fato, constituir, não é, uma diretoria para esse novo grupo. Então, nesse momento, além de preparação física do local, de toda a estrutura, do acolhimento, nós precisamos de ideias para analisar projetos, precisamos de um tempo para explicar o processo de fundação do clube, precisamos preencher a inscrição do novo clube, precisamos definir, fazer com que eles elejam os seus dirigentes que vão representar, então, o novo clube, né? E, essa eleição, nós podemos indicar esses nomes nos formulários, preparar a capacitação de novos dirigentes, incentivar novos associados do clube a continuarem promovendo o clube para fortalecer
ganhar novos associados para o quadro desse novo clube, fazer um acompanhamento de todo esse grupo de pessoas. As reuniões organizativas informacionais, né, as informativas organizacionais, vocês têm um fato material também oferecido pela página web da nossa fundação. E parabéns, você tem informações fundamentais aí do processo de fundação do novo clube, né? Vocês devem saber que vocês vão precisar enviar a solicitação eletrônica da carta constitutiva, vocês vão ter que atribuir com os novos associados, fundadores, o nome do clube, tá? E algumas questões vão ter que ser consideradas. O clube tem que ser conhecido pelo nome, geralmente o nome real do município. Esse pode ser a cidade, uma localidade, uma unidade governamental ou não governamental, mas você pode ter, além do nome do clube, uma denominação diferenciadora, se você tiver mais de um clube com essa denominação. Tá? Você não pode homenagear pessoas vivas, os Lions Clubs não podem ser nomeados com o nome de uma pessoa viva, e nenhum Lions Club deverá acrescentar ao seu nome o termo internacional. Tá? Então, são algumas recomendações que são feitas em relação à escolha do nome do novo clube. Você deve enviar o pedido de fundação, você deve declinar quem é o clube patrocinador, você deve colocar o rol de 20 ou mais associados fundadores, você deve colocar os leões, de preferência 2 leões orientadores certificados, mas que exista pelo menos um leão orientador. Tá? E lembrando que os distritos, novos clubes no mesmo ano leonístico, têm que enviar lá Lions International a documentação sobre o apoio que será prestado a todos esses clubes novos do distrito. Joias, cotas e descontos, isso vocês devem esclarecer. As cotas internacionais são cobradas do clube semestralmente, numa proporcionalidade. Né? Essas joias, essas cotas internacionais, na verdade, são pagas antecipadamente ao início do semestre. Você tem cotas de clube. O clube vai colocar uma mensalidade que achar justa. Tá? Essa mensalidade pode cobrir as cotas internacionais de clube de distrito. Tá? Existe uma joia de filiação, que é uma taxa única, paga por todos os novos associados. Existem algumas exceções. Membros familiares, o primeiro membro da família paga a cota integral, cada membro adicional da família paga 50% da cota. Estudantes até 30 anos pagam também 50% da cota internacional e não pagam joia de filiação. Associados transferidos pagam taxa de afiliação com desconto, se eles tiverem um clube nos últimos 12 meses, e leões pagam 50% da cota internacional e não pagam nenhuma joia de afiliação até 35 anos de idade, até 35 anos. Você tem uma lista de verificação para solicitação da carta constitutiva também disponível na nossa página web. Daí nós partimos para a aprovação da carta constitutiva, que é um processo cartorial na sede, e assim que o clube for aprovado, as seguintes atividades de fundação serão realizadas. Né? Material da fundação, cerimônia de entrega da carta constitutiva, que é fundamental essa organização. O clube deve planejar a data da cerimônia de entrega, com o clube patrocinador. O clube patrocinador geralmente ajuda no planejamento e até no financiamento da cerimônia. Os associados fundadores, todos que ingressarem dentro de 90 dias da data de fundação, podem ser considerados como fundadores, desde que a carta constitutiva ainda não tenha sido entregue. Tá? E no desenvolvimento contínuo do clube, é fundamental lembrar que a assistência do clube patrocinador tem que ter
leões disponíveis para auxiliar toda vez que o novo clube precisar, né, ela é fundamental. O apoio do leão orientador, o apoio do clube por 2 anos, a participação do leão orientador, de preferência 2 leões orientadores certificados das reuniões do clube, o cuidado na transição do poder, né, do primeiro para o segundo ano da existência desse clube. Os novos dirigentes vão começar a assumir o controle de todas as reuniões, atividades, campanhas, serviços, delegar responsabilidades a outros associados do clube, capacitar, formar lideranças, não é? Então, esse clube ele tem que ser capaz de fazer um processo contínuo de busca de novos associados, ele tem que ser capaz de se comunicar com a sua comunidade, de criar páginas de mídia social, seja no Instagram, seja no Facebook, WhatsApp, ou em todas as mídias disponíveis, para ajudar a continuar a promover o clube e permitir que os associados compartilhem todas essas ideias. A cerimônia da Carta Constitutiva é um evento dos mais significativos para o novo clube e também para o clube patrocinador. Ele tem que ser planejado e desenvolvido com muito carinho, com muita atenção, né? E os leões mais experientes do clube patrocinador devem, na verdade, assumir a condução, a coordenação desse processo de organização, tá? E recursos sobre tudo que é necessário para a organização dessa cerimônia também estão disponíveis na nossa página web. Obviamente, existem prêmios, né? São prêmios concedidos pela fundação do novo clube. Os prêmios de extensão podem ser concedidos pelo governador do distrito até a 2 leões que ajudaram fundamentalmente na fundação do clube. Os prêmios de extensão do governador de distrito são oferecidos aos governadores de distrito que fundam com êxito novos clubes. Um emblema de estandarte por afiliação familiar é concedido aos novos clubes que recrutarem 10 ou mais associados familiares. Tá? O emblema de estandarte é fornecido ao clube patrocinador, ao clube padrinho. Existem prêmios também para a organização de núcleo. O representante do núcleo recebe um distintivo de lapela, um PIN, e prêmios específicos. Como vocês sabem, nós estamos em meio à missão 1.5, a missão de nos tornarmos pelo menos 1,5 milhão de associados até 2027. Não é? Então, existem prêmios especiais dessa missão 1.5. Existe uma série de recursos disponíveis na nossa página web, como o kit de extensão, a inscrição de associado fundador, cartazes, folhetos diversos, não é? E o guia, muito importante, que vocês devem utilizar em todos os clubes, simplesmente convite. Pontos importantes para lembrar. Compreender as necessidades da comunidade é o primeiro passo para a formação bem-sucedida do clube. Criar uma equipe forte de apoio ao novo clube ajudará a conservar os novos associados e a formar um clube saudável. A nossa ideia desde o início é formar um clube saudável. O relacionamento com autoridades comunitárias e proprietários de negócios ajuda o clube e contribui muito para promover o clube. A reunião informativa organizacional bem planejada deixa impressão duradoura nos novos associados. Eles não vão se esquecer. E os funcionários de Lions International estão disponíveis para fornecer suporte a vocês durante todo o processo de fundação dos novos clubes ou de organização de novos clubes. Demonstre a sua paixão pelo serviço e divirta-se também formando novos clubes. E lembre-se, servir ao próximo é o preço que se paga pela sua estadia aqui na Terra. Dúvidas, vocês podem contatar o time de extensão do seu distrito. Vocês podem também contatar o desenvolvimento do quadro associativo pelo e-mail membership@lionsclub.org. Muito agradecido
pela sua atenção. Nos colocamos absolutamente à disposição de vocês para dúvidas ou para perguntas, ah, por intermédio de e-mail ou do WhatsApp, que deve ser fornecido em cada oficina de extensão. Um grande abraço a todos, mais uma vez, muito agradecido.